Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos de volta para a análise de mais uma questão cobrada aí na prova do Ministério Público. Seguinte, um tema bacana, um tema cheio de detalhes, tá? Então, se tiverem dúvida também, porque eu vou falar rápido aqui, enfim, se tiverem dúvida, me escrevam, olha meu e-mail aí, dúvidas sobre qualquer assunto, né, que a gente tem abordado aqui, que vocês queiram comentar, tem meu e-mail aí, professoralucianabatista@hotmail.com. Então, vamos à questão, né? Vamos lá? Vamos analisar o seguinte item. Seguinte, Ministério Público, uma questão cobrada, Ministério Público do Acre, organizadora CESP, e fala assim: considerando as normas constitucionais aplicáveis ao sistema tributário nacional, às finanças públicas e à ordem econômica, julgue o item abaixo. Eu fiz uma adaptação, é porque eu selecionei uma das alternativas dessa questão para a gente poder julgar se está verdadeira ou falsa. A adaptação é só essa, mas foi exatamente assim que caiu a assertiva na prova. De acordo com a Constituição Federal, não se pode vincular a receita de impostos estaduais a despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde. Então, não se pode vincular a receita de impostos a despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde. E aí, verdadeiro ou falso? Não responde, não. Calma lá. Vamos voltar aqui e vamos analisar esse tema que é bacana, cheio de detalhes. A questão está tratando da possibilidade, ou não, né? Depois a gente vai ver se está verdadeiro ou falso, possibilidade de vinculação da receita de impostos a determinadas despesas, no caso, ensino e saúde. Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala em impostos, nós estamos falando de um tipo de tributo, uma espécie tributária, não é isso? Cujo fato gerador, segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional e artigo 145, inciso 1 da Constituição, o fato gerador do imposto é um fato gerador não vinculado à atividade estatal. É um fato que não descreve, não retrata a atuação do poder público, um fato não vinculado à atividade do Estado. Então, raciocina comigo. Se o fato gerador do imposto por exemplo, o fato de você ter renda proveniente do seu trabalho, ter a propriedade de um veículo automotor, importar e exportar bens, são fatos lícitos, claro, indicativos de riqueza, porém não relacionados a nenhuma atuação do poder público. Se o fato gerador é não vinculado à atividade estatal, então qual é a regra em relação ao destino da receita dos impostos? A regra é a não vinculação, é a não afetação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. O que o poder público vai fazer com a receita dos impostos, né? Ora, ele vai aplicar a cada ano, de acordo com o previsto na lei orçamentária anual, onde houver necessidade. E às vezes até suprindo despesas extraordinárias. O que eu quero dizer é que não pode haver, como regra, uma pré-afetação, uma pré-vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Este princípio, por quê, gente? Vamos voltar. Porque nenhum órgão, fundo ou despesa gerou o dever de pagar o imposto. Então, a receita não pode estar pré-afetada, pré-vinculada a um órgão, fundo ou despesa. Então, às vezes, as pessoas, assim, têm uma visão normal, né, uma visão leiga, assim, por exemplo. Eu pago um absurdo de PVA. Vocês já devem ter ouvido falar assim. As pessoas falando, eu pago um absurdo de PVA. Tá caro mesmo. E as estradas estão todas esburacadas e tal, as estradas não têm infraestrutura. É verdade, as estradas, em regra, estão muito, muito ruins, mas o IPVA é um imposto estadual, e também do DF, a competência, sobre propriedade de veículo automotor, cuja receita está pré-afetada, pré-vinculada à infraestrutura de transporte? Não. Então, o que é feito com a receita do IPVA? Digamos, não sei,
vai depender do previsto na lei orçamentária de cada estado e do Distrito Federal. Então, por isso que a gente fala que os impostos servem, isso é a regra, para custear as despesas gerais do estado. Ele vai aplicar onde houver necessidade. Então, vamos anotar? Há um princípio que aborda este assunto na Constituição Federal, que é o princípio da não afetação ou da não vinculação, né? Mesma coisa, da não afetação da receita de quê? De impostos a órgão, fundo ou despesa. A órgão, fundo ou despesa. Ok? Este princípio da não afetação da receita a órgão, fundo ou despesa, ele está previsto no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. 167, inciso 4º da Constituição. Porém, a própria Constituição apresenta exceções a este princípio. Nós vamos começar pelas exceções previstas no próprio artigo 167, inciso 4º. Então, vou colocar assim, ó, exceções. E vou falando com os senhores sobre estas exceções. Algumas exceções são de vinculação obrigatória. O que eu quero dizer? A Constituição obriga a vincular a receita para aquela determinada despesa. E em outras situações, a Constituição apenas o quê? Permite a vinculação, ok? Então, regra, princípio da não afetação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Exceções. A Constituição, não vou seguir a ordem do artigo 167, tudo bem? Vou seguir uma ordem que eu acho assim mais didática, eu acho que fica mais fácil da gente relembrar depois o tema. Olha só. A Constituição, ela obriga os entes a vincular percentual de sua receita previsto na própria Constituição ou em lei complementar, na própria Constituição, no caso, nos casos previstos, ou em lei complementar, lá, artigos, enfim, 198 e 212. Deixa eu explicar melhor isso aqui. A Constituição diz assim, olha, os entes devem vincular a receita nos percentuais previstos na própria Constituição ou em lei complementar, enfim, para as áreas, que interessam as áreas agora, saúde e educação. Então, aí, para as áreas da saúde e da educação, a vinculação, ela é obrigatória, ok? Obrigatória. Para a área da saúde, a própria Constituição determina o mínimo que deve ser investido por cada ente. Para a área da educação, estados, DF, município, percentual vai vir descrito, né, lá no artigo 212, deixa eu colar aqui, artigo 212 da Constituição, percentual vai vir descrito em lei complementar. E para o caso da União, salvo engano, vamos lá, 15, União aplicará para a área da educação, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados e DF, município, 25%. Então, para a área da educação, a própria Constituição já traz a previsão de um percentual mínimo. E para a área da saúde, lá no artigo 198 da Constituição, 198, aí é que a Constituição diz que a União deve aplicar um mínimo de recursos de 15% da sua receita, enfim, líquida, né, ou corrente líquida, e os percentuais para estado, DF, município virão em lei complementar. Então, leiam com atenção depois os artigos 198 e 212, tá? Todos esses artigos da Constituição Federal, ok? Então, aqui a vinculação, ela é obrigatória. Muito bem. Vamos avançar. A Constituição, ela permite, aí é uma faculdade, ok? Que os entes vinculem percentual da receita de impostos para a área da administração
fazendária, administração tributária. Como assim, Luciana? Conforme o previsto, vou citar o artigo 37, inciso 22 da Constituição. Ok? A Constituição, para ficar mais fácil dos senhores lembrarem, é o seguinte. A Constituição, quando houve uma emenda à Constituição, a emenda 42 de 2003, onde a Constituição, no artigo 37, inciso 22, essa emenda estabeleceu que a administração tributária é uma atividade essencial dentro da administração pública. Óbvio que é, porque a administração tributária cuida da arrecadação, da fiscalização da principal fonte de receita pública, que são os tributos. E a administração tributária deve ter recursos prioritários para cumprir com suas funções. Se ela tem que ter recursos prioritários para cumprir com suas funções, uma forma dela obter estes recursos é através do quê? Da vinculação da receita de impostos para esta área. Mas, relembrando, os entes são obrigados, Luciana, a vincular a receita para a área da administração tributária? Não. Aqui é uma faculdade. Ok? Então, permissão de vinculação para a área da administração tributária. Outra exceção. A repartição de receita tributária. Então, quando a Constituição, ela determina que um ente reparta recursos com outro ente, em nome do princípio do federalismo cooperativo, um ente de maior poder arrecadatório deve repassar receita para ente de menor poder arrecadatório. Então, a União, nos termos da Constituição, repassa a receita para os estados, DF município, e os estados repassam para os seus municípios. Os estados repassam para os seus municípios. Então, isso é uma forma de vincular obrigatoriamente a receita de impostos para uma área. Que área? Repartir essa receita com os demais entes da federação nas situações previstas na Constituição. Então, repartição de receita. Onde é que nós temos essa repartição obrigatória na Constituição? Artigo 153, parágrafo 5º e 157 a 159 da Constituição. Ok? Então, a repartição de receita é uma repartição o quê? Uma repartição determinada na própria Constituição. Então, é uma vinculação obrigatória. Vamos avançar? O que mais é previsto aí na Constituição? Em termos de exceção, a regra da não afetação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Continuando a análise do artigo 167, inciso 4º. A Constituição permite, aí ela não obriga, ela permite a vinculação da receita de impostos para prestação de garantia nas operações de antecipação de receita. Então, como assim, Luciana? Está aí no final do artigo 167, inciso 4º. Então, vou anotar aqui. Apagar, esses nós já estudamos, beleza. Final do 67, 4º, prestação de garantia nas operações de antecipação de receita. O que é isso? Olha só, vou dar um exemplo. Nós sabemos que o município ele participa do produto da receita do Imposto Territorial Rural, que é um imposto de competência da União. A União tem que repassar para o município 50% da receita do ITR, pelo artigo 158, e se o município exerce a capacidade ativa, ou seja, se é o próprio município que cobra, arrecada, fiscaliza o ITR, ele tem direito a ficar com 100% da receita. Vamos imaginar que um determinado município que não exerce a capacidade ativa, então ele tem direito pela Constituição a 50% da receita do ITR. Este ano ele está passando, neste momento, por um estado de calamidade pública devido a fortes chuvas e tudo naquela região. Então este município fala assim: ô União, me antecipa a minha participação no produto do ITR do ano que vem.
Então, eu participo da receita do ITR, eu quero já a minha participação relativa ao próximo exercício, porque eu estou precisando de receita agora. Então, isso é uma operação de antecipação de receita. Mas vou dar um exemplo simples, assim, numérico, só para você visualizar. Vamos imaginar que a União repassa R$100 mil para esse município. Ora, ela está antecipando uma receita por presunção, porque nós não sabemos qual vai ser a arrecadação do ano que vem de ITR. Então, pode ser que a União arrecade 300 mil, aí ela teria que passar 150. Ela já passou 100 mil, então ela ainda tem que passar 50. Mas pode ser que a União arrecade, sei lá, 150 mil. Então ela teria que passar 75 e ela já adiantou 100. Então o município ficaria devendo à União. Então vocês concordam que quando ela antecipa a receita em cima de uma presunção? E essa presunção, claro, pode ou não se verificar. Então o que a Constituição permite? Que os entes vinculem parcela da receita dos seus impostos como uma garantia por esta operação de antecipação de receita. Do tipo, União me antecipa a receita e no ano que vem, a depender da arrecadação, você me passa a diferença. Mas se a arrecadação for inferior ao que nós presumimos, eu tenho que te devolver dinheiro. E para te dar uma garantia de que eu vou ter dinheiro para te devolver, eu vou vincular parcela da receita dos meus impostos. Ok? Então, isso está também no final do artigo 167, inciso 4º da Constituição. Outra exceção permitida, presente no texto constitucional, mas agora, atenção, no ADCT. Então, saímos do artigo 167, inciso 4º, e vamos aos artigos 80 e 82 do ADCT. Esses artigos falam da formação do Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza, no âmbito federal e no âmbito do Estado, do DF e do município. Leiam aí com atenção os artigos 80 e 82. A Constituição nos diz que a União pode aumentar em até 5 pontos percentuais a alíquota do IPI sobre produto supérfluo. Mas se ela fizer isto, aumentar a alíquota do IPI sobre produtos supérfluos, ela tem que vincular este aumento ao Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza no âmbito federal. E outra, 100% da receita do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que ainda não foi criado, ainda não existe. Mas se for instituído, 100% da receita estará vinculada ao Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza federal. E no âmbito do Estado e do DF? E do município, artigo 82 da Constituição, do ADCT. O texto nos diz o seguinte, que o Estado pode aumentar em até 2 pontos percentuais o ICMS sobre mercadoria supérflua e o município pode aumentar em até meio ponto percentual o seu ISS sobre serviço supérfluo. Mas devem vincular este aumento ao Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza no âmbito do Estado e do DF em relação ao ICMS e no âmbito do município e também do DF em relação ao ISS-QN. Porque lembrando que o Distrito Federal acumula a competência estadual e municipal. Então aí, ADCT, artigos 80 e 82, Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza no âmbito federal, no âmbito do Estado, do DF e do município. E para a gente concluir, voltem para mim ao texto, né, permanente, digamos assim, da Constituição Federal, nos artigos 216, então aqui voltando à Constituição, artigo 216, parágrafo 6º e 204, parágrafo único. Onde, rapidamente, a Constituição faculta, ela dá uma faculdade para os estados e Distrito Federal vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida. Receita tributária líquida vai entrar também em receita de impostos. Então, a Constituição permite que eles vinculem
até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, artigo 216, e para programa de apoio à inclusão e promoção social, artigo 204, parágrafo único. Então, também é uma permissão que a Constituição dá para a vinculação da receita de impostos, dentro do conceito aí de receita tributária líquida, vão estar também receita de impostos, para estas áreas, ok? Então, a regra, não vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Fora as exceções, algumas obrigatórias, algumas facultativas, que nós vimos no próprio artigo 167, inciso 4º, nos artigos 80 e 82 do ADCT e 216 e 204 do texto constitucional. Tudo bem? Voltando então ao item, vamos analisar se está verdadeiro ou falso? De acordo com a Constituição Federal, não se pode vincular a receita de impostos estaduais a despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde. Falso, porque nós vimos que inclusive é obrigatória esta vinculação, inclusive sob pena, artigo 34 da Constituição, de intervenção federal no Estado. Então, item incorreto. Beleza? Maravilha. Então, muito obrigada pela atenção, mais uma vez, ótimos estudos e a gente se vê em breve. Tchau.